Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos ler um texto que está lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos seus sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar a glória a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Esse é um texto que tem muitas nuances, que nos ensina várias coisas. E a primeira coisa que eu acho importante da gente se lembrar é que os leprosos, eles eram colocados à parte da sociedade para que não contaminasse toda a comunidade. E lepra naquela época, gente, não era somente hanseníase, era qualquer doença de pele que se espalhava. Por exemplo, sarna seria considerado lepra naquela época. Então a pessoa ficava separada e ela ficava longe do convívio da família. E é interessante a gente perceber que muitos dos milagres de Jesus, eles são o quê? Eles são para trazer as pessoas de volta para casa. Eles são para trazer as pessoas de volta para sua comunidade. Quando ele cura esses 10 leprosos, eles que eram de fora da sociedade, eles são trazidos para dentro. Só que é interessante a gente observar então que esses homens clamam por Jesus a uma certa distância, porque existia essa regra social. Jesus os atende e fala: olha, vão se apresentar aos sacerdotes. É interessante que é no caminho, quando eles estão caminhando, não exatamente quando Jesus fala, não quando eles chegam no sacerdote, mas eles são curados no caminho. Acho que a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é que muitas vezes nós somos curados ao caminhar. Muitas vezes os milagres acontecem na nossa vida quando a gente ouve uma palavra de Deus, a gente caminha de acordo com essa palavra e o milagre acontece. Só que aí a gente vê que um deles, quando percebeu que estava curado, não foi para o sacerdote. Ele voltou até Jesus. É interessante, então, como eu falei, que todos eles que foram curados, eles seriam reinseridos na comunidade. Só que aquele homem, ele era mais fora do que os que eram de fora, porque ele era um samaritano. Então ele estava ali num lugar que não era um lugar dele, e ele foi o único que voltou. E aí é interessante que a gente vê no desenrolar do texto que Jesus fala: cadê os outros? Só esse que ainda é estrangeiro que voltou. E é interessante a gente perceber que Jesus fala: vá, a sua fé o curou ou o salvou. A gratidão daquele homem, não somente pelo que o texto nos dá a entender, não somente reinseriu ele na sociedade, mas o trouxe para dentro de uma comunidade de fé do reino de Deus. É interessante que muitas vezes nós, cristãos, temos dificuldade de sermos gratos. Deus faz tanto pelas nossas vidas, só que gratidão, ela é um exercício e é uma prática. Então eu vou te contar o que eu faço todos os dias antes de dormir. Eu escrevo 3 motivos pelos quais eu sou grato. Esse e aquele. Quando você começa a fazer um exercício como esse, você começa a exercitar o seu músculo da gratidão. E com o passar do tempo, você começa a olhar as coisas com olhos de gratidão. Como a gente viu nesse texto, a gratidão chama a atenção de Deus. A gratidão é uma forma de nós respondermos ao milagre que nós recebemos. E a gratidão também nos insere no reino dos céus. O único que recebeu a palavra de que foi salvo em algumas traduções, outras são curados, porque na verdade a palavra é a mesma e ela é intercambiável, foi aquele que voltou para agradecer. Que o Senhor encontre os nossos corações sempre
gratos. E que a gratidão seja a nossa forma de agradecer a Deus pelo que Ele fez. E não se esqueça, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir um chamado do Senhor, caminhe. Porque muitas vezes o milagre acontece enquanto caminhamos. Um beijo, meu pai volta aqui amanhã. Te vejo na quinta. Tchau, tchau.